Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e o vosso grande Enfi Podcast. Hoje falaremos sobre um tema muito pertinente e sugestivo, que é a violência obstétrica. E eu acredito que muitos de vocês lá em casa não sabem o que é violência obstétrica. Hoje terão o privilégio de saber o que é violência obstétrica e muito mais. Convido-te a ti a ficar até o final deste programa. Eu sou Alexandre Quimoz e estarei contigo. Eu tenho como convidado o Dr. Afonso Zissaba. Junto, estaremos aqui a falar sobre a violência obstétrica. Mas atenção, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-te agora, deixa o teu like, o teu comentário, compartilhe o canal para que mais pessoas possam conhecer o canal e assim aumentar o número de subscritores ao nosso canal. De lembrar que nós somos o único podcast em Angola que fala única e exclusivamente de saúde. Então tu tens mais de 1001 motivos para seguir as nossas páginas e compartilhar e subscrever o nosso canal no YouTube. Boas! Dr. Afonso, seja bem-vindo a Enfi Podcast. Muito obrigado, Dr. Alexandre Quimoz. Ok? O pessoal lá em casa não conhece quem é o Dr. Acho que vocês conhecem o Dr. Afonso. Já viram ele nas redes sociais. Mas para melhor conhecimento, Dr. Afonso, pode apresentar ao pessoal lá em casa? Ok. Saudações e votos de boa saúde a todos. Eu sou o Dr. Afonso, técnico de enfermagem, estudante de medicina e pesquisador em neuromedicina, palestrante e também formador. E influenciador em saúde pública. Sigam-me nas redes sociais. Obviamente vocês conhecem o Dr. Afonso. Vocês já viram ele nas redes sociais, no TikTok a dar muita dica sobre saúde. Se quem não me segue, siga também o Dr. Afonso no TikTok. É só o TikTok que usa? Não, uso o Facebook também e o Instagram. Não tem um canal no YouTube? Não, ainda não. Tenho, mas não posto assim conteúdos frequentes lá. Frequentes lá. Tem que passar a postar. Esse é um desfoque. Estou assim a resolver. Ok. Mas falaremos sobre um tema muito importante. Realmente. Violência obstétrica. Muito importante. Olha que muita gente desconhece sobre isso. Uhum. Para início de conversa, Dr. Afonso, o que é violência obstétrica? Ok. Violência obstétrica. O que é violência obstétrica? Violência obstétrica é um termo usado para caracterizar certos procedimentos invasivos que é feito em uma mulher durante o atendimento de saúde pública. Okay. Esses procedimentos podem ser durante a gestação ou podem ser também em ginecologia. Okay. Mas vamos nos apoiar mais em gestação, que pode ser na gravidez, no parto e pós-parto. Okay. E normalmente as pessoas vão pensar que violência obstétrica vão partir do prefixo da palavra que é violência, vão pensar que é agressão física. Mas nesse contexto de violência obstétrica não temos simplesmente agressão física. Ela pode ser desumanidade, humilhação, negligência, até violência institucional. Então, é mais ou menos isso que é violência obstétrica. Ok, então todos esses procedimentos errados que o Dr. Afonso acabou de citar agora são considerados violência obstétrica? Sim, são considerados violência obstétrica. Como identificar uma mulher que está a ser vítima de violência obstétrica? Ok, certo. Para essa questão devemos primeiro rever como é que funciona o parto, já que nós vamos nos apoiar mais na gestação. Então, temos que rever primeiro a etiologia do parto, como é que funciona o parto e onde é que consta os tipos de violência, né? Exato. Então, para o parto, nos primeiros dos tempos, o parto foi considerado um evento feminista ou um evento feminista fisiológico. Okay. Então, durante o início dos tempos, até a década do século XX, né, o parto foi considerado um evento que poderia ser feito ao domicílio, com a ajuda de parentes e até mesmo parteiras na época experientes. Então, com o avanço sucessivo da tecnologia, houve necessidades assim de hospitalizarem o parto, levarem o parto ao domicílio para uma unidade hospitalar. E claro, quando levarem a uma unidade hospitalar, claramente haverá intervenção médica. Exatamente. E quando houve intervenção médica, criou-se novos métodos. Quando notaram que o parto vaginal causa muita dor na mulher ou na gestante, então esse novo método que eles inventaram chama-se método tecnotrônico. E esse método, qual é a principal característica desse método? Até um método muito engraçado. O método diz assim, que a mulher já não se torna a protagonista do momento. Okay. E quem se torna o protagonista do momento do parto? É o profissional. Exatamente. Como
Segundo o avanço da tecnologia, quando levaram o parto para o hospital, eles tiveram a noção que o parto é um momento, como é que eu posso dizer, frágil, um momento indecisivo, um momento, como é que eu posso dizer uma outra palavra para definir algo assim muito frágil, que pode ou não cair. Exato. E consoante isso, eles pegaram novas intervenções médicas que muitas das vezes fora desnecessário para esse momento. E com isso veio levando assim muitos problemas na saúde ou na relação bebê e mãe. Exatamente. Então, nessas intervenções, uma delas que podemos citar que posteriormente ou é muito utilizada frequentemente é a cesariana. Exato. Mas é assim, eu não digo que a cesariana faz mal. Todavia, a cesariana, quando é necessário, é para salvar a vida do bebê e da gestante. Mas a cesariana só é indicada, segundo a OMS, em casos que a gestação é de alto risco ou que há risco de saúde do bebê ou da gestante. Exatamente. Mas ainda assim, nós sabemos que a cesariana é realizada muitas das vezes sem nenhuma preocupação nessa gestação. Só por intervenção médica, não sei se o médico quer, como é que eu posso dizer numa linguagem assim, terra a terra, ensaiar no corpo da gestante. Mas será que não é, desculpa por cortar, doutor, será que não é por a gestante que pedem para fazer a cesariana? Dizem, eu já ouvi algumas alegações que dizem, não quero sentir muita dor, eu prefiro que o parto seja de cesárea. Não é também um pedido das gestantes? É também pedido. Quando a OMS disse que 85% dos casos de cesariana são a pedido e por intervenções médicas bem regularizadas, bem padronizadas. Mas muitas das vezes, esse também é um tipo de violência, chama-se violência autônoma. Okay. Esse tipo de violência acontece o quê? Houve uma privação dos direitos que a mulher deve ter durante o seu período de parto e pós-parto. Exato. Então, quando é feita uma cesariana sem nenhuma indicação médica, isso pode prejudicar a saúde de ambos. Okay. Sobre os tipos de violência, né? Como a mulher vai identificar como é que ela está perante a uma violência obstétrica? Exato. Temos 6 indicadores que indicam as violências. Primeiro, a violência física. Na violência física, até o nome por si já diz violência física. É quando os profissionais usam manobras, técnicas e procedimentos invasivos a qual não é informada a gestante, a qual não haveria necessidade de fazer aquele procedimento e a qual não haveria nenhuma explicação para tal. Então, esse caso que o doutor disse que alguns profissionais fazem ensaios, fazem cesariana, e às vezes não é porque tem que ser feita por ensaio, também é considerado uma violência, já que exatamente. É considerado uma violência física. Por quê? Porque aí os profissionais fazem a cesariana sem informação ou sem nenhuma indicação médica. Exatamente. Porque não importa como é que é o grau do nível do profissional de saúde. Nós sabemos que a lei nos obriga a obedecer às ordens dos médicos. Exatamente. Se está errado, nós podemos contradizer, mas não diante do paciente. Exatamente. Numa área, você e médico contradiz, não assim, acho que está errado. Mas se o médico indica uma cesariana, doutor Alexandre, não importa. Se eu, como técnico de saúde, sei que aí não deveria fazer uma cesariana, se algo acontecer mal com a indicação do médico, porque sabemos que o técnico de enfermagem, o técnico de saúde, a sua bênção e a sua maldade ou a sua maldição é a lapiseira. Exatamente. Tem que sempre escrever. Anotar. Se o médico prescrever uma cesariana, faz. Se ocorrer alguma coisa errada, tens como provar que o médico é quem indicou a cesariana. Então sempre o médico é quem indica. Se o médico não indicar uma cesariana, não temos necessidade de fazer uma cesariana. Exatamente. Então isso vai ser considerada uma violência obstétrica física. Okay. E muitas das vezes o que acontece é o quê? A episiotomia desnecessária. Eu quando fiz o meu ensino médio... Primeiro explica só ao pessoal lá em casa. O que é episiotomia? Episiotomia é a laceração do canal vaginal durante o momento do parto, propriamente dita na expulsão. Porque no momento de parto temos 3 indicadores. Temos a expulsão, temos primeiro a dilatação,
temos a expulsão e temos a ditadura, que é o momento da remoção do lixo placentário. Ok. Sim, é isso. Então, sobre a episiotomia, muitas das vezes é feita a episiotomia sem necessidade. Eu, quando fiz o estágio do ensino médio, 12ª classe, houve momentos que eu trabalhei na sala de parto com parteiras. Exato. E eu vi parteiras simplesmente a fazer o toque vaginal. Eu acho que, não sei como, ela observava que dizia, a cabeça do bebê é muito grande, vai ser necessário uma episiotomia agora, sem antes sequer houver o momento da expulsão, só no momento do toque vaginal. Ok. Eu dizia, meu Deus, será que está certo? Mas na altura, como eu não tinha conhecimento suficiente, Exato. não tinha como refutar. Uhum. Mas hoje em dia eu vejo que aquela parteira estivera totalmente errada. Totalmente errado. Porque ainda não se presenciou a cabeça da criança até o canal vaginal. Uhum. Então não tinham por que fazer a episiotomia. Não sei se queriam fazer uma sutura. Ok. É mais ou menos isso. Ok, boa. Posso citar os 6 indicadores da violência? À vontade. Temos também a violência psicológica. Uhum. Esse é o segundo. Então, o nome por si já de violência psicológica é caracterizada pelos gritos, maus tratos verbais, gritos, maus tratos verbais. Todos esses indicadores, ou todos esses pontos, fazem parte da violência obstétrica. Sim, fazem. Ok. Fazem. Esses maus tratos verbais e gritos que as gestantes sofrem na gravidez, no pós-parto e durante o parto é considerado violência obstétrica psicológica, porque esse tipo de violência pode levar a alguns traumas como depressão, ansiedade, e esses traumas não são de curto prazo, são longo prazo. E isso pode afetar a gestante e o bebê? Sim, pode. Pode De afetar. que maneira é que pode afetar a gestante ou a mãe e o bebê? Certo. Afeta como a mãe e o bebê. Nós sabemos que há uma ligação entre mãe e feto. Exato. Devido, como é que eu posso dizer, o canal placentário. Então, se há uma ligação, há uma depressão que acontece em recém-nascidos que nós chamamos de depressão, como é que é? Acho que é analítica ou anaclítica. Ok. É uma depressão anaclítica. Isso afeta, quando afeta a mãe, a criança pode nascer depressiva. Acredito que se já passou numa unidade onde é de parto, uma sala de parto, já ouviu falar sobre bebês depressivos? Já ouvi. Sim, isso afeta muito, porque a mãe deve dar à luz de uma maneira saudável. Ok. Deve dar a sua luz de uma maneira saudável. Não pode haver nem depressão, nem ansiedade, nem hipotensão, nem nada. Ela tem que dar à luz de uma maneira saudável para que o bebê possa sair saudável. Também. Desculpa só, eu queria perguntar, eu queria até reforçar quanto a violência obstétrica. Tem casos que nós vimos de mulheres que foram dar o parto e dizem, pá, eu no meu parto, as parteiras são malandras, ofendem muito, até te dão chapada, tudo muito mais. É que as mulheres, eu penso que muitas das mulheres em Angola não sabem que isso é violência obstétrica. E também não sabiam que isso pode ser denunciado. Sim, né? pode. E como é que é feita essa denúncia de violência obstétrica? Certo. Essa denúncia, eu não sei ao certo se há um órgão aqui em Angola cuja finalidade é só sobre isso, fazer denúncias de violência obstétrica. Ok. Eu não sei se há um órgão que pode receber esse tipo de denúncias, mas olha, no ano de 1985, um movimento feminista no Brasil refutou a violência doméstica. Obstétrica? Fizeram obstétrica, aliás, desculpa. Eles fizeram marchas, manifestações para refutar esse tipo de violência. Mas o que acontece? Os profissionais de saúde a quem o praticavam foram até a essas marchas e começaram a falar que não, esse tipo de tratamento nem é violência, vocês não sabem, vocês são pacientes, não sabem que nós estudamos e muito mais. E foi uma coisa negligenciada. Até hoje, eu não sei se é um órgão aqui no país, mas a OMS também luta para que essa mesma violência obstétrica seja já erradicada. Ok. Então, mulheres lá em casa, vos ofenderem
andar hospitalar, bater, fazer procedimentos invasivos, não é normal. É violência e essa violência chama-se violência obstétrica. Que vocês podem sim denunciar isso, podem ir para a área do hospital, responsável também para isso, A direção. para a direção e fazerem a denúncia que esses profissionais possam ser responsabilizados. Doutor Afonso, tem uma pergunta assim que também uma pulga assim por trás da orelha, que é quantos profissionais de enfermagem nós vimos, principalmente em centros médicos, que há profissionais de enfermagem que fazem, técnicos mesmo de enfermagem, que fazem consultas de ginecologia, né? Que fazem consultas de ginecologia. E no princípio o doutor Afonso disse que a violência obstétrica é feita em mulheres gestantes, mesmo antes do parto, né? E durante também o trabalho de parto. E isso acontece nos centros médicos. Que vai lá mulher gestante e eles fazem toque vaginal, fazem algumas consultas de ginecologia, que às vezes nós nos perguntamos, mas não é especialista, não é médico. Por que faz consulta de ginecologia técnico? O técnico de enfermagem. Isso é uma prática certa? Não. Não é uma prática certa. Por quê? Porque o técnico de enfermagem, segundo o seu grau de formação, é aquele que tem da 10ª classe até a 13ª classe do ensino médio. Exato. Aquele considerado técnico de enfermagem. O enfermeiro é aquele que tem, segundo o seu grau de formação, que tem da 10ª classe até o 4º ano de enfermagem, ensino superior. Então, e o médico é aquele que tem da 10ª classe até o 6º ano de medicina geral. Então, o técnico da enfermagem, segundo as suas atribuições, é aquele que auxilia o enfermeiro e também o médico em tratamentos medicamentosos, assistência pós-cirúrgico, pós-hospitalar e muito mais. Mas não é aquele indicado para esse tipo de coisas, ou esse tipo de procedimentos, Nem né? está habilitado para fazer prescrição. Nem está habilitado. Eu já vi técnicos de enfermagem a fazer a prescrição. Não, é que acontece, se nós formos em muitos centros médicos aqui em Angola, aqui, não falar, aqui em Luanda, nós vamos encontrar muitos técnicos de enfermagem a fazer prescrição. Já. Mas será que isso é também por conta da escassez dos médicos, né, de médicos que nós temos cá no país, e os profissionais de enfermagem acabam por responder essa toda a demanda? Eu não sei ao certo se é devido à escassez de médico ou à escassez de vaga de trabalho. Porque temos muitos médicos sentados em casa, licenciados em medicina geral, mas está sentado em casa porque não consegue entrar no concurso público, não encontra uma clínica onde ele possa trabalhar, então ele senta. Mas o técnico de enfermagem, que tem um senhor, um padrinho na cozinha, como nós dizemos na gíria, né? Ele entra numa clínica e trabalha como enfermeiro. Exatamente. E olha que ele trabalha como enfermeiro, não como técnico de enfermagem. Olha, vai parecer engraçado, mas eu já recebi uma receita. Eu no consultório, veio para mim uma receita. A paciente disse que recebeu numa feira de saúde de um colégio, em que o suposto estudante, não falo técnico, estudante de enfermagem, prescreveu Quartem de 25 miligramas. Quartem 25 miligramas. Eu falei, meu Deus, esse medicamento vai vir dos Estados Unidos ou como? Porque aqui em Angola nunca vi esse miligrama no Quartem. Eu digo, você encontrou isso na farmácia? Não levei na farmácia. Eu falei, a nossa saúde está desestruturada. Realmente está desestruturada. Técnicos fazem trabalhos até de médicos. De então, fato. é uma prática muito errada. Boas. Lembrar que estamos a falar de violência obstétrica e só fizemos aqui uma chega. Doutor Afonso, quais são os direitos das mulheres durante o trabalho de parto? Ok. Durante o trabalho de parto, a mulher tem vários direitos. Vários direitos mesmo. E quando há violação desse direito, estamos diante da violência institucional. Esse tipo de violência é caracterizado pela falta de condições e de protocolos para uma boa assistência na parteira. Esse é um dos tipos de violência obstétrica.
falta de condições e de protocolo para assistir uma gestante durante seu trabalho de parto, durante o pós-parto, durante a gestação. Ok. Se não houver esses direitos, como eu já vi muitas das vezes nos hospitais públicos acontece muito, a gestante vem e se não trouxer a sua bagagem, material, né, o seu exato. material, os enxovais e muito mais, as parteiras podem enxotar ela, vai para casa pegar. Isso é violência obstétrica. É violência, Isso é grave. é grave. Como é que alguém está aí, tá aí dar a luz ou está aí parir e você vai chutar? E é um tipo de violência também. Exato. Chama-se violência de negligência ou abandono. Ok, isso é crime, não? É crime. Isso é crime. Ele é que acontece. Ele é que Acontece muito. Eu Muito acho mesmo. que muita gente não tem noção disso, né? Que isso aqui mesmo é crime. É que agora nós normalizamos tudo. Realmente. Né? Não lutamos muito sobre nossos direitos. Há que saber que os pacientes têm direito. Certo. Têm muito direito. Os profissionais de saúde, se violam o direito dos pacientes, têm que responder por esses atos. Tem que responder. É isso que realmente. eu está a falar agora é. Mas pode prosseguir, doutor. Pode prosseguir. Até o Ministério da Saúde, não sei quando é que vai ser implementada essa regra, tiveram a debater na Assembleia Nacional que vai ser implementada uma regra em que toda área de um hospital público será posto um advogado. Todas as áreas do hospital público será posto um advogado para ver se há uma irregularidade naquilo que é o funcionamento direito da área. Ok. Então, se for assim, eu acredito que no início dos tempos será uma boa coisa. Muitos dos profissionais serão refutados, muitos perderão os seus trabalhos e muita coisa mais. Houve um tempo que os portais de mídia de informações tiveram a dar informação que doutores foram retirados doutores de alguns hospitais de terceira classe que nem têm documentos necessários para ser um doutor. Ok. Não tem licenciatura, não tem a carta, não tem um número escrito na ordem dos E como é que médicos. foram lá parar? A pergunta é A esta. pergunta é esta. Como é que foram lá parar? Houve até uma mídia de informação que disse que a diretora-geral do novo hospital de Viana, esse o Bispo Carvalho, acho que é o Bispo Macedo, desculpa, Ok. não estava bem regularizada, bem padronizada para ser doutora. A diretora? A diretora-geral do hospital. É Agora grave. a pergunta é, como é que ela foi lá parar? Como é que ela entrou? Não sabemos. Isso é grave. Melhor não ir buscar muito, porque não sabemos que nosso país nem liberdade de expressão nós devemos ter. Isso é grave. Isso é mesmo grave. Mas, doutor, como as mulheres podem prevenir a violência obstétrica? Bem, eu digo assim, as mulheres devem se prevenir da violência obstétrica conhecendo os seus direitos. Se uma mulher que conhece os seus direitos como cidadã nacional, vai sim se prevenir da violência obstétrica. Ela pode chegar até a unidade e quando notar que está sofrendo uma violência obstétrica, como eu já disse, a violência obstétrica não é só física, que acontece durante o momento do parto. Exatamente. Pode ser também por negligência de abandono, condições desumanas, que é também um dos tipos de violência. Ela, logo notar isso, ela pode sim chegar até a direção, ou até mesmo a direção municipal do Ministério da Saúde, apresentar uma queixa. Apesar que não vai ser muito relevante, mas se ela apresentar essa queixa, mais se uma apresentar a queixa, mais se 20 pessoas apresentarem a queixa, como é que nós vamos ficar claramente? Vai ser um problema resolvido. Exatamente. Então, simplesmente a mulher deve conhecer os seus direitos como cidadã nacional. Ok. O doutor falou um pouco sobre algumas consequências que pode causar, né, a violência obstétrica. Nós estamos a falar da depressão. Acho que é uma das consequências que pode causar a violência obstétrica em mulher e no bebê. Há mais consequências fora isso? Existem consequências psicológicas e consequências físicas que posteriormente essas sequelas podem vir se tornar uma patologia. Desculpa, doutor. Lembrei-me aqui agora quando o doutor falava de procedimentos que os profissionais de saúde fazem em mulheres consideradas violência. Há casos de profissionais, principalmente mulheres, né? As profissionais que fazem parto com unhas compridas.
Eu já vi, já ouvi testemunhos assim, que olha, é o meu parto, a doutora fez o meu parto com as unhas compridas. Eu ainda pedi para ela tirar as unhas, ela disse, eu é que sei, Meu Deus. eu sei o que faço. O que é que tem a dizer quanto a essa prática? É triste. A palavra de base é tristeza. Por quê? Porque o momento de parto é um momento que deve ser respeitado. Como eu já disse, nos primórdios dos tempos, foi batizado como um evento feminista, um ritual de respeito, porque é o nascimento de uma nova vida. Exatamente. Então, as mulheres que fazem, as profissionais de saúde que fazem parto com unhas compridas, a pergunta é como é que elas usam as luvas? Ou será que nem usam as luvas até? Porque unhas compridas de plástico com luvas não vai dar certo. Olha que disseram que a profissional mesmo calçou as luvas, mas estava com as unhas compridas. Eu disse, isso gera um risco, porque provavelmente essa luva deve ter rebentado. Vai arrebentar, sim. Deve ter rebentado. Uhum. Então, como é que ela, sendo profissional, vai calçar luva com as unhas compridas? E principalmente para fazer o parto? Olha, é assim, no conhecimento médico clínico, nós sabemos que todo o nosso corpo é constituído por bactérias. Exatamente. Todo o nosso corpo é constituído por bactérias. E há algumas bactérias, por exemplo, as bactérias da boca, não podem ir até o canal vaginal. Exatamente. Então, as bactérias que nós temos debaixo das nossas unhas, quando ela vai vai coçar porque está com pruído, vai segurar em locais que nem sequer se sabe onde é que ela segurou, e posteriormente vai introduzir a sua mão, ou como é que eu posso dizer, meu Deus, vai introduzir a sua mão num canal vaginal da mulher. Muitas das vezes, para fazer a dictadura, eles introduzem toda a mão em todo o canal, só para tirar assim a placenta. Okay. Então, aquelas bactérias que já estão aí alojadas nas unhas podem imigrar e causar problemas. Muitos problemas, como problemas hormonais, causar problemas de disfunção anatômica, como miomas. Exatamente. Então, isso é um ato muito errado. Não sei como é que essas profissionais pensam em fazer isso. Isso é muito triste, como já disse no início. Então, as mulheres devem saber mesmo os seus direitos, né? Devem saber os seus direitos. E nos casos de que, vamos lá supor, que a mulher sabe os seus direitos, esteja a passar, vamos lá ver um caso. A mulher está em trabalho de parto, está com muita dor. Vai para a unidade hospitalar e está a passar por um caso de violência obstétrica. Certo. Como é que ela pode se defender? Bem, devemos saber primeiro o momento em que ela vai se encontrar. Okay. Se for no momento antes do parto ou pré-parto, ela tem como sair do local, explicar primeiro o que está a se passar, mas sabemos que mesmo que ela explicando que não, senhoras e senhores, eu estou a sofrer isso, e eu acho que isso não vai de acordo com o que está nos princípios. Exatamente. Claramente que os profissionais não vão reagir de boa forma. Pode haver um ou dois que vai entender, não, nós compreendemos, desculpa, mas nem todos. Principalmente as parteiras têm um histórico diante das pessoas, que são as pessoas mais nervosas da saúde. Exato. Então, normalmente as parteiras podem ter uma reação já explosiva. Então, a mulher pode sair do local, chegar até a direção do hospital ou até onde fica a inspeção, porque a inspeção está toda rodando aí. Exatamente. Fazer a queixa, apresentar a queixa, e toda a equipa de serviço naquele momento pode ser expulso. Na Cuba, em Cuba ou na Cuba? Em Cuba, né? Em Cuba. Em Cuba, eles estão com escassez de população. E o Estado da Cuba, eles estabeleceram uma regra. Todo parto, toda gestante, quando for aí no momento de parto, não pode falecer nem a mãe, nem o feto, ou nem a criança. Nem a criança, exatamente. Por quê? Porque eles já estão com escassez pessoal. E eles implementaram todo tipo de técnicas possíveis para salvaguardar a vida dos dois. Okay. No momento de parto, lá em Cuba, todo tipo de profissional especialista na área do sistema reprodutivo, na área da embriologia, todos ficam presentes na sala de parto. Não há porque intervenção, pré-eclâmpsia, vamos transferir, não. Pré-eclâmpsia vai ser tratado aí no momento.
Se for necessário uma cesariana, aí mesmo no bloco vai ser feito tudo. Ok. Então, esse é um dos métodos que eu acho que o nosso país deveria incluir, mas pela falta, escassez de materiais técnicos, acho que isso que acontece, E nós não também temos criar políticas para tal, né? Acho que realmente. também tem que se ver Uhum. isso, criar política para tal, para a facilitação e tudo isso. Doutor Afonso, Certo. qual é a percepção da sociedade quanto à violência obstétrica? Bem, a percepção da sociedade sobre a violência obstétrica. É assim, eu digo que o ser humano tem que ter o hábito de exercitar a mente. O hábito de exercitar a mente é que é ler, assistir documentários, filmes, Uhum. coisas que lhe tragam novidades do mundo atual. Ok, Se nós formos a ver o mundo estagnado, aquele que senta, só fica na vida, assim, contra a vida dos vizinhos, se o fulano foi ou não na igreja, aquele não vai ter o que é necessário para se defender. exato. Então, se eu vou estudando, vou conhecendo e depois, posteriormente, algum dia posso vir a perceber isso é violência obstétrica? Não, a minha mãe, eu já passei por isso na sala de parto. Aí ela vai reconhecer quais são as violências obstétricas que ela pode passar e Exato. muito mais. Ok, Então, o hábito de ler, conhecer novas coisas é muito importante. ok. Se eu conhecer a violência obstétrica, claramente que eu vou evitar passar por uma violência obstétrica. Exatamente, exatamente. Ah, então, pessoal, digam não à violência obstétrica. Sério, Digam digam mesmo não. não à violência obstétrica. Em caso de violência obstétrica, recorram aos vossos direitos. Mulheres, têm que saber os vossos direitos. Saberem mesmo os vossos direitos para conseguirem se defender. Essa foi mais uma edição do nosso e o vosso grande Info Podcast. Tivemos aqui o Dr. Afonso Zissalua. Zissalua. Exatamente, Afonso Zissalua, que nos falou sobre a violência obstétrica e obviamente você conseguiu absorver muita coisa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-te agora, deixa o teu like, ative o sininho das notificações para não perder nada que a gente postar e compartilhe o canal também para que aumentemos o número de subscritores. De lembrar que nós temos um propósito. Um propósito, eu acho que é um desafio, né? Temos um desafio de atingirmos antes de fevereiro 500 inscritos no canal do YouTube. Se nós atingirmos 500 inscritos, nós vamos ter o primeiro patrocínio para o programa. E, obviamente, você que elogia o programa, você que gosta do programa, quer isso. Então, ajude-nos a atingir esse nosso e vosso objetivo para engrandecimento do programa. Então, estamos juntos. Até o próximo programa. Pode cortar.